convidar a igreja a abrir a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Quem encontrou diz amém? Quem ainda não achou, pede misericórdia. Glória a Deus, vamos esperar. Vou dar uma dica relâmpago para achar. 2 Samuel, está depois de 1 Samuel. Pronto. Todo mundo localizou agora, né? Amém? Capítulo 6, versículo 11. Amém, igreja? Amém. A minha palavra, a minha versão diz assim: a arca da aliança ficou ali por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e a sua família. Feche os teus olhos e ora comigo. Senhor Deus e Pai maravilhoso, Jesus querido e amado, obrigado. Obrigado pelo momento de adoração. Obrigado pela tua adoção como filhos. Obrigado pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, que nos permitiu hoje sermos libertos da vida de pecado que vivemos, e a graça capacitadora do nosso Deus, que nos permite vencer o pecado em nossas vidas. Mas agora, Senhor, esses teus filhos e filhas vieram aqui para receber a tua palavra. Esvazia-me de mim e enche-me do teu Santo Espírito, que não seja eu homem falando, mas que o teu Santo Espírito traga, Senhor, as palavras da minha boca, para que elas cumpram o propósito para o qual tu as designaste, e em cada coração elas encontrem um solo fértil, aonde irão produzir a 30, 60, 100 por 1, vida não só para esses que as recebem, mas para todos aqueles que com ele terão contato. Assim eu oro em nome de Jesus, entregando ao Espírito Santo de Deus a direção desta palavra. Amém? Amém, amém. Podemos nos assentar? O título dessa mensagem é grandinho. A presença de Deus traz prosperidade para o lar. Irmãos, essa palavra, ela foi separada para eu trazer para cá, eram 3 horas da tarde, porque eu queria pregar sobre outra coisa. Mas quando eu fui pregar sobre outra coisa, eu olhei que os meus últimos sermões, as últimas palavras que eu trouxe, tinham sido sobre isso. Porque o Senhor está insistindo no meu coração acerca de santidade. E aí eu pego essa palavra e falo, então vai ser essa. É uma palavra diferente, mas no final vocês vão ver que não tem como fugir do caminho que Deus estabeleceu. O título que eu daria para essa palavra é: a presença de Deus traz prosperidade para o lar. A nova versão transformadora, ela tem esse mesmo versículo com a seguinte redação: a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, em Gate, por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. A primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite é que se tu convidares Deus, Jesus e o Espírito Santo para estarem na tua casa contigo, não é só você que vai ser abençoado, mas toda a tua família. A minha casa foi carinhosamente apelidada de Casa da Colina. Não que eu more numa pirambeira tremenda, mas é um pouco. E aí, um amigo, irmão em Cristo, amado e muito espirituoso, tacou-lhe o carimbo, Casa da Colina. E Casa da Colina ficou. E é com muita alegria que eu me refiro ao meu lar como Casa da Colina. E eu abro as portas da minha casa
para receber pessoas, para compartilhar o amor de Deus. Eu abro as portas da minha casa para ministrar casados para sempre. Eu abro as portas da minha casa para ministrar paz para toda a vida. Eu abro as portas da minha casa para células todas as quartas-feiras, desde que eu construí aquela casa. E as pessoas, e sem contar as inúmeras pessoas, amigos, irmãos, que vão lá para nós ministrarmos sobre a vida dele, para nós compartilharmos o amor de Deus, orarmos, ajudarmos essas pessoas a passarem pelas suas dificuldades. Afinal de contas, é isso que a igreja, o corpo de Cristo faz, um auxilia o outro. E é comum eu ouvir das pessoas que vão na minha casa dizer: Jairton, quando eu venho aqui, eu não tenho vontade de ir embora, dá vontade de ficar aqui, porque eu sinto uma paz tão grande, é tão gostoso estar na tua casa. Eu começo a rir, e eu digo: eu sei, mas essa paz, esse prazer, se deve à presença do Espírito Santo no meu lar. Não é eu, não é a minha esposa, não é a minha filha que torna aquele local tão aprazível. Por mais que Deus tenha dado à pastora Lília o dom de receber as pessoas, não tem quem vai lá em casa e não se sinta amado, cuidado por ela. Sim ou não, igreja? Quem já foi? Levanta a mão, quem já foi? Ó, vira, tá, fica com a mão erguida, ó. Bastante gente já foi. Não é assim? Eles esquecem de mim, mas da pastora Lília eles não esquecem. Eu me esforço, eu vou lá na palavra, gente, eu tento. No final, a pastora Lília tem tanto amor pela gente, eu não, né? Então lá só, é a mula de Balaão, a jumenta de Balaão, né? Deus fala através da boca dele, mas só assim, não, estou brincando. Mas a Lília tem esse dom. A Lília tem um dom que Deus deu. A minha esposa tem um amor ao tratar com as pessoas que alegra o meu coração. Mas ainda assim, não é esse amor que faz com que as pessoas sintam tanta paz lá dentro. É a presença do Espírito Santo. E eu sempre digo para as pessoas que fazem esse comentário comigo, que se eles quiserem essa mesma paz, esse mesmo ambiente em seus lares, basta que eles convidem o Senhor Jesus para verdadeiramente ser Senhor da sua casa. Agora não esquece, quando Jesus se torna Senhor da nossa casa, Ele manda. Não é mais o que tu quer, mas o que Ele quer. Pensa alguém, eu não vou dizer ciumento, mas eu vou usar a palavra zeloso pelas suas coisas. Sou horrível. Eu cuido de tudo o que Deus me dá, até demais segundo a minha esposa, porque ela diz que eu aliso tanto o meu carro, que ela diz: querido, isso não é uma carruagem de fogo, isso é um carro normal, não precisa alisar tanto. Não, mas foi Deus que me deu, eu vou cuidar. O meu notebook, eu devo ter ele há uns 5, 6 anos talvez, e está mais novo, está tão novo quanto no dia que eu comprei, porque eu cuido, eu zero. Os meus óculos, eu havia trocado as lentes fazia 1 ano já, deu um problema, eu levei na ótica, estava na garantia que eu ia ver, eu falei: meu Deus, mas as lentes estão impecáveis, porque eu zelo por tudo que eu tenho. E de repente, esse homem zeloso por tudo que conquistou, afinal de contas custou dinheiro, gente, fruto do suor do meu trabalho, alguém que cuidava de tudo, que uma vez corrigiu a filha porque ela dormiu com chicletes na boca, os chicletes colou no braço do sofá, e eu não sabia que com gelo dava para tirar. Eu fiz uma lambança eterna lá e eu corrigi a minha filha. Zelo, cuidado excessivo. E de repente Deus chega para mim e diz: a tua casa é minha? Eu disse: é, Senhor, a minha casa é tua. Eu a construí para ti. Quando a arquiteta planejou a minha casa, eu disse: eu quero um espaço grande que eu possa receber as pessoas. E assim ela foi construída. O Senhor disse: então ela é minha. Eu disse: é, Senhor. Ele falou: amém. Abre as portas e começa a receber o povo. Eu falei: Senhor, aí não. É que assim,
Senhor, tu tem que entender que, tipo assim, né? É tua, mas eu estou cuidando, eu sou mordomo. Ele falou, pois é, mas se o dono mandar, eu tenho que fazer. Eu falei, amém. Eu comecei a abrir as portas do meu lar. E, gente, já passou tudo quanto é tipo de pessoas por dentro da minha casa. Ao longo, são 12 anos de célula lá onde nós moramos hoje, Amoré, né? Isso, desde que construímos a casa, isso, 12 anos. Eu creio que pela minha célula, certamente, já passaram 400 pessoas ou mais. E todo tipo de gente. Aquele que vinha com o sapato todo lameado e entrava em cima do tapete. Eu era zeloso no passado para cuidar, e hoje em dia eu digo, o Senhor é teu. Se o Senhor me deu e estragar, Ele vai me dar outro. Alguns irmãos são extremamente cuidadosos, talvez outros não, mas, meu querido e minha querida, o preço de uma alma não tem como mensurar em dinheiro. A satisfação que eu sinto de ver uma pessoa nova entrando no meu lar para participar de um curso de casados, de uma célula, de um curso de base, ou simplesmente para ser ministrado, mas ouvir a palavra de Deus, vale tudo que tem lá dentro. Se estragar o sofá, Deus vai me dar outro, se não der, vai ficar o sofá estragado. Se sujar o tapete, Deus vai me dar outro, se não der, vai ficar o tapete. Eu vou lavar, vai ficar manchado, não tem problema. Mas eu quero a presença de Deus no meu lar, para que ele seja um lar farol, um lar referência. Por que eu estou falando tudo isso? Para dizer para você que se você quer a presença de Deus no teu lar, não é como tu quer, é como Deus quer. Ele é o Senhor da minha casa. Quando a Arca da Aliança, que havia sido capturada pelos filisteus, ela foi devolvida para Israel, ela permaneceu durante um período na casa de Obed-edom, porque Davi tentou levar durante todo o reinado de Saul, e isso eu já preguei aqui. Saul não se preocupou em levar a arca, que era a presença de Deus para Israel, não. Saul deixou, porque o coração de Saul já não era mais do Senhor. Mas a primeira coisa que Davi fez quando assumiu o reino foi: a arca de Deus está lá, a arca é a presença de Deus, vamos buscar. Mas, por não haver se instruído na palavra de Deus, ele constrói um carro de boi novo, pega bois novos e vai transportar a arca. Quando dá um solavanco, Uzá vai lá botar a mão para segurar a arca, é fulminado. Davi se assusta e diz: não, deixa a arca aqui, levam a arca para a casa de Obed-edom. Quando essa arca chega na casa de Obed-edom, Obed-edom começa a prosperar. Talvez muitos diriam: eu não quero a arca aqui, matou um que estava carregando ela. Vai, não. Obed-edom recebeu a arca de Deus, recebeu a presença de Deus na sua casa, e tudo o que ele tinha prosperou. Mas para vocês terem uma ideia, não prosperou pouco. Em 3 meses, Obed-edom prosperou tanto que chegou aos ouvidos do rei o quanto ele havia prosperado em um período tão pequeno. Vocês conseguem compreender isso? Se fosse, não, ele prosperou normal, não teria chegado aos ouvidos do rei em tão pouco tempo. Mas em apenas 3 meses, Obed-edom experimentou uma mudança de vida para ele e para sua casa, porque ele recebeu a presença de Deus no seu lar. E aí nós lemos: a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom em Gade por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom. E agora vem o versículo 12: disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Em 3 meses, o sobrenatural de Deus naquela família foi tamanho que a notícia chega ao rei. O rei diz: espera aí, essa bênção é minha, eu também quero essa bênção. E ele vai lá e busca.
Talvez vocês digam para mim, pastor Jair, hoje em dia não tem mais arca. Eu sei que tem até igreja que faz a arca, vende a arca, né? Eu já participei, né? A arca de 50 pila ela é de papel, a arca de 200 pila ela é de madeirinha, a de 500 já é de cobrezinho, a de milão é banhada a ouro, né? Não, mas não é essa arca física, não é disso que eu estou falando. Antes de Jesus Cristo vir à terra e cumprir a missão dele, morrendo na cruz por mim e por ti, a presença de Deus era representada pela arca que ficava no santuário, no santíssimo lugar, no Santo dos Santos. Mas, quando o Senhor Jesus vem até nós, entrega a sua vida na cruz do Calvário, pelo meu e pelo teu pecado, essa separação deixou de existir. Deus para de habitar em templos construídos por mãos humanas. E Ele diz, a partir de hoje, eu habitarei na vida e no coração daqueles que me receberem e me declararem como Senhor de suas vidas. Abram as Sagradas Escrituras em Mateus, capítulo 27, versículo 51, para você ver o que aconteceu quando o Senhor Jesus expira na cruz e diz, está consumado. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 27, versículos 51. Vamos começar no versículo 50. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu Espírito. Ele expirou. Ele morreu diante dos homens. Ele entrega o Espírito. E olha o que acontece. Versículo 51. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima a baixo. A terra estremeceu, as rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Mas o que eu quero que vocês gravem é que naquele momento, a cortina do santuário do templo, o véu do templo, que separava o santíssimo lugar onde a presença de Deus estava, se rasgou de alto a baixo. A partir daquele momento, Deus disse, não haverá mais separação entre a minha presença e os meus filhos. Até então, nós éramos povo de Deus, nós não éramos filhos, porque ninguém ainda havia recebido a Jesus Cristo como Senhor. Mas a partir de então, quando surgiu a possibilidade de recebermos a Jesus como Senhor de nossas vidas, nós nos tornamos filhos. E quando nos tornamos filhos, Deus disse, acabou. Como servo tinha que manter distância. Não é qualquer servo que entra na casa do seu Senhor, é só o servo mais íntimo. Quando você trabalha numa empresa, não é todo funcionário que tem acesso ao diretor-presidente. Só aqueles selecionados, aqueles com uma hierarquia superior. Assim era em relação à presença de Deus. Só o sumo sacerdote entrava. Mas quando Cristo consome o sacrifício dele na cruz do Calvário, quando ele consuma aquele ato por nós, o Senhor rasga de cima e embaixo, porque ele disse, agora vocês não são mais servos, vocês se tornaram filhos, e como filhos, vocês vão desfrutar da minha intimidade, da minha presença. João, capítulo 14, versículo 6, tu está em Mateus, vai adiante. Mateus, Marcos, Lucas e vem João. João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Antigamente você ia a Deus através do sacerdote que entrava no Santíssimo Lugar e fazia sacrifícios do povo para Deus. Agora o Senhor retirou, não há mais a necessidade do sacerdote, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
Cristo Jesus, homem, que morreu por nós. E ele se torna esse elo de ligação. Jesus Cristo deixou claro que ele nunca mais habitaria em templos feitos por mãos humanas, mas sim em seus filhos. Isso está em João, próximo livro da Bíblia, Atos, capítulo 17, versículo 24. Em Atos, capítulo 17, versículo 24. A palavra de Deus diz: Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre a cada necessidade. Pastor, Jesus não está nesse local? Sim, ele está aqui, mas não pelo templo físico, pelas nossas vidas. O que trouxe Jesus a esse local não é a construção, mas somos nós, os nossos corações abertos e ansiosos por recebê-lo. Você quer Jesus na tua casa? Você quer Jesus na tua vida? Tu está em Atos. Depois de Atos vem Romanos, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios 3,16, a palavra de Deus deixa bastante clara. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós somos o templo do Espírito. A mesma coisa, 1 Coríntios 6,19, vai adiante um pouquinho. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês, ele lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. E aí o 20 completo, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus como seu Pai. Você quer que o seu lar seja próspero? Você quer experimentar o que Obed-Edom experimentou? Que em 3 meses prosperou a tal ponto do rei tomar conhecimento? Seria a mesma coisa que o presidente ficar sabendo que nós estamos prosperando. Os teus amigos saberem é uma coisa, agora a coisa foi tão grande, foi tão intensa, que chegou aos ouvidos do rei. Tu quer isso para a tua vida? Convida o Senhor Jesus a fazer parte dela. Convida o Senhor Jesus a tomar conta da tua casa. Se você quer a prosperidade de Deus sobre a sua vida, sua família e seu lar, traga Jesus para dentro da sua casa. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Bem fácil de achar, que é o último livro da Bíblia, né? Esse a gente acha rapidinho. Gênesis e Apocalipse não tem desculpa. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Tão conhecido. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A NVT diz assim, preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, e juntos faremos uma refeição como amigos. O Senhor, Ele quer ser Senhor na tua casa, mas Ele respeita o livre-arbítrio que Ele te deu, a menos que tu o convença. A menos que tu diga, Senhor, a minha vida te pertence. Eu preciso de você junto de mim, dentro do meu lar. Ele não vai entrar. Mas se você ouvir o batido dele, a porta do seu coração nessa noite, disser, eu quero, Senhor, que tu entres, que tu domines essa casa,
e que tu a transformes numa casa de bênção. Eu quero te dizer, o Senhor anseia por esse convite. E voltando ao livro de João, para nós encerrarmos, capítulo 6, versículo 37, o Senhor nos prometeu que aqueles que o buscam, Ele jamais deixará, Ele jamais os abandonaria, mas estaria junto deles todos os dias. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Ele nunca lançará fora aqueles que se achegam a Ele, confessando com a sua boca que Ele é Senhor e declarando com o seu coração que Ele ressuscitou. Nessa noite, Deus quer transformar a tua vida. A Bíblia fala em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20, quando Moisés chega para o povo e diz: eis que coloco diante de vocês hoje a bênção e a maldição. Escolham a bênção para que vivais vós e a vossa família. Eu falo isso nessa noite. Eu não sei quem tem sido o Senhor da tua casa. Eu não sei a quem tu tens entregue a direção do teu lar. Muitos têm a casa comandada por crianças que mandam nos pais, fazem o que querem, completamente contrário à palavra de Deus. Outros têm a casa comandada por vícios e prazeres, dos quais o marido ou a esposa não conseguem se libertar. Eu quero te dizer nessa noite que para a tua casa prosperar, para que a presença de Deus esteja lá, você precisa entregar a tua casa do Senhor Jesus, começando pelo teu coração. E eu vou me permitir repetir uma história que eu já contei algumas vezes aqui, mas que vai ilustrar perfeitamente a entrega da nossa casa para Jesus. É uma história que vai elucidar um pouquinho o que é uma entrega total, genuína e verdadeira. Um jovem havia sido convidado para participar de um culto numa igreja evangélica, e ele vai naquela igreja e naquela noite, pela primeira vez na vida dele, ele ouve com atenção a mensagem do Evangelho, ele ouve acerca da entrega de Jesus na cruz do Calvário, do sacrifício vicário do nosso Deus, e ele toma um passo de fé e diz: Jesus, eu quero te receber como Senhor da minha vida. Ele vai à frente, faz a oração, confessa Jesus como Senhor de sua vida. Jesus se torna o seu Salvador e ele está muito feliz. E ele vai para casa sorrindo pela rua, e ele vai conversando com Deus e diz: ah, Jesus, como eu queria que tu me visitasse na minha casa. Eu queria tanto ter tido a oportunidade que os teus discípulos tiveram de conversar contigo face a face, de esclarecer algumas dúvidas. Jesus, como eu estou feliz por ter te conhecido, por ter te recebido como Senhor da minha vida. E ele chega em casa contente, e quando ele entra em casa, fecha a porta, ele ainda está na sala, ele escuta a campainha tocar. Então, quando ele abre a porta, o coração dele para, gela, a voz falta, ele começa a gaguejar e diz: Senhor Jesus, é tu mesmo? Jesus disse: sou, filho. Mas na minha casa? Ele disse: meu filho, tu me convidou com tanto amor e com tanta alegria que eu não resisti. Eu desci dos céus e vim aqui para conversar contigo. Posso entrar? Entra, Jesus, entra, a casa é tua. E ele senta Jesus na sala e ele diz: Jesus, meu Deus, Jesus na minha casa. Gente, eu tenho tanta coisa para te perguntar, Jesus. Por onde eu vou começar? Peraí. Ah, já sei. Senhor, eu queria te fazer uma pergunta. Quando ele disse: Senhor, eu queria te fazer uma pergunta, ele escuta um barulho de vidro quebrando. Jesus disse: filho, esse barulho veio do banheiro. Posso ir lá contigo? Aquele jovem, lembra? Vocês lembram que ele conheceu Jesus no culto, na igreja? Ele conhecia Jesus. E no quarto dele, ele tinha aquelas revistas, no banheiro dele tinha aquelas revistas de adulto.
não são propícias, né? Eminentes assim, não, Jesus não precisa, não, tá meu convidado, fica aqui na sala que eu vou lá ver. Quando ele chega no banheiro, ele vê o desdentado, Satanás tentando entrar pela janelinha do banheiro, aquela ventarolinha, né? Ele diz, diabo, tu é um abusado, Jesus está na minha sala e tu está querendo entrar na minha casa. O diabo diz, eita lá, eu estou aqui. E o diabo tenta entrar pela janela, ele pega aquele desentupidor de vaso, antigo, grandão, lembra que tinha um cabo grande, bota no chifre do capeta, empurra o diabo para lá, o diabo empurra ele para dentro, ele empurra o diabo para fora, o diabo empurra ele para dentro. Depois de uns 3 minutos de briga, ele bota o diabo para sair dali, ele volta para a sala ofegante. Jesus olha e diz, filho, o que está acontecendo? Ele não ia revelar, né? Nada, Senhor, nada, um probleminha lá. O gato do vizinho, mas já botei para correr. Aí ele disse, pois é, Jesus, o Senhor na minha casa, né? Eu tinha umas dúvidas. Bom, vamos lá, Jesus, eu queria saber o seguinte. Ele escuta o barulho de vidro quebrando no quarto. E aí Jesus diz, opa, escutou? Ele disse, escutei. Veio do teu quarto, vamos lá? Ele diz, não, o quarto não, porque antes de ir para o culto, ele estava vendo uma programação na televisão. Sabe aqueles canais de adulto, assim, que não são recomendados? Ele estava vendo isso, esquecendo de desligar a TV. E ela estava ligada, ele não quis que Jesus visse aquilo. Não, eu vou lá ver, quando ele chega o diabo tentando entrar pelo quarto. Ele diz, mas diabo, mas tu é abusado. Eu já te falei que Jesus está na sala. O diabo diz, Jesus está lá, mas eu estou aqui. E aí ele brigar com o diabo, pega o travesseiro, bate no diabo, fura no chifre, aquelas penas voando, ele empurra o diabo para lá, o diabo empurra ele para cá, aquela briga ele põe o diabo para sair. Ele volta para a sala olhando para Jesus meio desconfiado. Pois é, né, Jesus? Tu veio na minha casa, Jesus diz, filho, aconteceu alguma coisa? Mas Jesus, eu vou ser bem sincero, né? Eu achei, pelo que me falaram, que quando tu entrava na nossa vida, o diabo não chegava mais perto. Senhor, tu está na minha casa. E o diabo estava tentando entrar pelo banheiro, tentando entrar pelo quarto. Jesus olha para ele e diz, filho, na sala o diabo tentou entrar? Eu falei, não, aqui na sala não. Pois é, porque a sala tu me entregou, mas o teu banheiro e o teu quarto tu deixaste excluir. Me torna o Senhor da tua casa e nunca mais Satanás vai entrar aqui. E naquele momento o jovem compreendeu o que era a entrega verdadeira, para que a presença de Deus estivesse no seu lar. Ele dobra os joelhos, chorando arrependido, e diz, Senhor, a minha vida, a minha casa e tudo que eu tenho é teu. Torna-te o Senhor e faz o que tu bem quiseres. E a partir daquele momento, o inimigo não pôde mais entrar na casa do jovem. Eu quero te dizer que nessa noite, o Senhor te chama, ele bate a porta, e ele diz, filho, deixa eu entrar. Eu quero que a mesma bênção e a mesma prosperidade que Obed-Edom experimentou quando eu estive na casa deles, tu experimente. Mas para isso, eu preciso que tu te tornes meu filho, que tu me tornes o Senhor da tua vida e da tua casa. Equipe de louvor, eu gostaria que se posicionasse, e eu quero dizer para vocês, essa noite, o Senhor está chamando para que nós entreguemos nossas vidas, nossa casa, nossa família a Deus. Se você tem esse desejo no teu coração, eu vou pedir que você levante o braço, sentado onde está. Aqueles que querem que o Senhor se torne verdadeiramente Senhor dos seus lares, levante o braço, convide o Senhor Jesus a entrar. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus, nós vamos orar por vocês. Não tenha vergonha. Aqueles que levantaram e querem que o Senhor Jesus entre em seus lares, vocês vão repetir essa oração comigo. Ora comigo, feche os olhos assim, Senhor Deus, Pai maravilhoso, Jesus querido e amado, Espírito Santo,
conselheiro, companheiro, ajudador que nos foi deixado. Hoje eu reconheço que é só a tua presença que traz vida, prosperidade, paz e amor para o lar. Por muito tempo eu tentei, com a força do meu braço, manter a minha casa na tua presença, mas eu tenho falhado. Discussões, intrigas, contendas têm ocorrido, e eu sei que isso afasta a tua presença, mas hoje, com meu coração aberto, eu quero te pedir que te torne o Senhor da minha casa. Eu te convido, Jesus, a entrares na sala, no quarto, banheiro, cozinha, depósito, garagem, jardim, em cada cômodo, em cada centímetro do meu lar. Tu serás honrado como Senhor, tu serás honrado como autoridade, e a partir de hoje eu me comprometo contigo de lançar fora tudo aquilo que te desagrada, porque eu quero a tua presença na minha vida, na minha casa e no meu lar. E como Josué, eu profiro com a minha boca que eu e minha casa serviremos ao Senhor todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Glória a Deus. Agora eu vou orar por vocês. Senhor, a tua igreja recebeu a tua palavra e eles dispuseram em seu coração te tornar Senhor das suas vidas. Que cada lar que hoje te estendeu um convite para tu te fazeres presente, que visites hoje ainda, que eles desfrutem de uma paz que nunca antes experimentaram e tenham a certeza de que tu estarás lá com eles. Guarda os teus filhos, abençoa-os, cerca os seus lares com a tua cerca de cedro, e que teus anjos se acampem, guardando a vida deles, repreendendo o mal, e revela aonde eles têm errado e o que eles precisam lançar fora, para que a tua presença seja honrada dentro dos seus lares e nas suas vidas. Assim eu oro, em nome de Jesus, abençoando a igreja de Cristo. Amém? Amém e amém.